Pronto, pessoal, então a aula está sendo gravada. A aula de hoje vai ser sobre estereoquímica, materiais disponíveis no Classroom. A gente vai ver a estereoquímica não só no ponto de vista de moléculas, mas também no ponto de vista de reações. Falando no ponto de vista de moléculas, os primeiros conceitos de estereoquímica são os estereoisômeros, tá? Estereoisomeria é um subtipo de isomeria, né, que existe em moléculas. Isomerias podem ser isômeros constitucionais ou estereoisômeros. Só para exemplificar bem rápido o que é um isômero constitucional, vamos pegar o éter metílico, que é o éter mais simples, né? Existe um isômero constitucional dele, que é o etanol, tá? Então, a diferença entre isômeros constitucionais é que a conectividade é diferente, mas os dois têm a mesma fórmula molecular, tá? Então, os dois são C2H6O, mesma fórmula molecular, mas eles diferem pela conectividade. O que vai mais importar para essa aula de hoje e para as próximas aulas é o conceito de estereoisomeria. Estereoisomeria a gente divide basicamente em isômeros cis-trans, que a gente pode apresentar em duplas ligações, né? Ou em sistemas cíclicos, e aqueles isômeros que contêm centros quirais, que são basicamente os diastereoisômeros e enantiômeros. A gente vai ver basicamente esses tipos aqui. Bem, eu separei 3 classes de compostos que vocês estão vendo aqui na tela. Tem esses 4. Tem esse aqui que é um monte. E tem esses outros 4 aqui. Vamos fazer um exercício juntos. Alguém vai me falar, qual desses grupos são de moléculas são aquirais, quais são quirais e quais são o que a gente chama de compostos meso. O último grupo são os meso. Isso. Esses são justamente os mais difíceis de visualizar, tá? Esses aqui são os meso. Depois eu vou falar, vamos falar primeiro dos aquirais. Bem, você vê que aqui nas representações a gente tem moléculas com linhas simples, né? Ligações simples. Sem especificar se é uma ligação tracejada, uma ligação em cunha. E elas não têm centro estereogênico, né? Centro assimétrico, ou diferenças de assimetria, né? Então, esses são os aquirais, e esses aqui são os quirais, tá? Então, esses aquirais são aqueles que a gente tem, por exemplo, esse carbono com 4 ligações, são diferentes, mas a gente tem 2 cloros, a gente tem um plano de simetria que divide essa molécula em 2 metades iguais. Então, toda vez que você encontrar um plano de simetria, geralmente se refere a uma molécula aquiral, tá? Os compostos meso, eles também são aquirais, mas possuem centros estereogênicos, ou carbonos quirais, tá? Então, aqui no caso, a gente tem um carbono com 4 ligações diferentes, carbono com 4 ligações diferentes. A gente tem carbonos quirais aqui, aqui, a gente tem outro aqui, a gente tem um aqui, a gente tem um aqui. Então, a gente tem centros estereogênicos, mas se a gente olhar a molécula como um todo, a gente vê uma certa simetria. Nessa molécula, por exemplo, a gente tem um plano de simetria que divide em 2 metades iguais. Então, compostos mesos são compostos aquirais, mas que contêm centros estereogênicos. E as moléculas quirais é aquelas que têm o centro estereogênico, ou não necessariamente um centro de quiralidade, mas a gente pode ter também eixos de quiralidade, como esse caso aqui de um aleno, tá? A gente vai ver alguns tipos aqui. Certo? Lembrar as diferenças entre quirais, aquirais e compostos meso? Só para não dizer que não passei isso para vocês, existe a nomenclatura RS para carbonos quirais, né, para centros estereogênicos. Essa é a nomenclatura mais usada para diferenciar um isômero do outro. E existe uma regrinha, né, existe uma mandinga aqui que a gente tem que fazer para a gente atribuir se o carbono é R ou S. Vamos pegar essa molécula colorida, por exemplo. Vamos supor que o substituinte, o carbono está aqui, certo? Vamos supor que esse vermelho
tem a maior prioridade, o roxo tem a segunda, o amarelo tem a terceira e o verde a quarta. Essa adoção de prioridades, ela está muito relacionada ao número atômico, né? Então, geralmente, átomos mais pesados, por exemplo, bromo, iodo, tem maior prioridade, oxigênio tem prioridade em relação ao carbono, nitrogênio tem prioridade em relação ao carbono, e o hidrogênio, geralmente, é o que tem maior prioridade. Então, geralmente, muitas vezes, pode deparar com o hidrogênio com a menor prioridade. Tá, existe também os graus de saturação, triplas tem prioridade em relação a duplas, em relação a simples, esse tipo de coisa. Tá? Se der empate, a gente começa a ver o grupo, o que tiver ligado depois, existe uma série de regrinhas. Em resumo, a gente coloca o grupo de menor prioridade para trás, e aqui a gente tenta enxergar aqui um plano formado por esses 3 substituintes de maior prioridade. A gente pega o de maior prioridade, vê onde está o de segunda maior prioridade e cria um círculo, né, um volante. O pessoal faz a regra do volante, né, e vê que ele está girando no sentido horário. Sentido horário significa que esse isômero é o R e o anti-horário vai se referir ao S. Tá? Só para a gente recapitular isso aqui. Muitas vezes a gente desenha no papel, né, reações, e a gente vê claramente que isso aqui tem um certo estereogênico definido, a gente consegue facilmente atribuir se é R ou S. Nesse caso aqui, a gente atribui a ordem de prioridade 1, 2, 3, tá? Porque aqui tem duplas, mas aqui tem um oxigênio. Aqui é um carbono sp2, carbono sp2, mas aqui a gente tem 2 oxigênios que ganham desse grupo fenil, e aqui é só um CH2, um sp3 contra um sp2. Então, a gente tem 1, 2, 3. Lembrando que o hidrogênio está aqui escondido, só que ele está para frente. Então, a gente tem que colocar o hidrogênio para trás. Se você não quiser colocar para trás, a gente coloca a prioridade 1, 2, 3. A gente vê que está girando no sentido horário, parece que é R, mas como o hidrogênio está para frente, a gente atribui como S. Mas no laboratório, isso é difícil, a gente enxerga no papel, mas quando a gente faz a reação no laboratório, muitas vezes as reações que a gente faz, a gente não sabe se pode afetar a estereoquímica desse centro, por exemplo. Principalmente quem trabalha com peptídeos, quem sintetiza peptídeos, usa bases fortes, ácidos fortes, pode mudar, pode alterar a estereoquímica dos aminoácidos, tá? E aí a gente não sabe se o produto, como a gente não visualiza isso de uma maneira rápida, né? A gente precisa saber através de outras técnicas para ver se realmente é esse centro aqui que está lá no seu produto final. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, o ácido fenilsuccínico, você pega o produto da reação e mede a rotação óptica, né? O famoso alfa-D. E aí a gente vê o sinal dele, deu mais 101,9, anota a concentração, certo? E aí a gente compara com a literatura. E a literatura está dando mais ou menos 171, uma concentração um pouquinho mais baixa, mas usando o mesmo solvente, tá? Então está na mesma ordem. Como o alfa-D, a medida de rotação óptica é um pouco precisa, a gente busca principalmente o sinal. O sinal, se você corresponder ao sinal, já é um meio caminho andado, tá? Então, se da literatura o mais se refere ao S, e o seu deu mais, provavelmente o seu também é S, tá? Agora, se o sinal está oposto, grande chance do seu composto ser o enantiômero dele. Outra maneira de a gente atribuir a configuração absoluta, vamos supor que você isolou um produto quiral, você mede o alfa-D, é um composto inédito, você sabe a medida, mas você vai na literatura e não acha referência para comparar, e aí o alfa-D não dá, certo? Você não consegue medir o alfa-D porque é um composto novo, um composto inédito. E aí existem técnicas, por exemplo, a formação de compostos diástero isoméricos, né? O mais conhecido é fazer a derivatização com ácido de Mosher, quando você tem álcoois ou ácidos, né? Para você fazer... Você tem um álcool quiral, e você quer saber se esse álcool quiral é R ou S, você transforma no éster, que a gente chama de éster de Mosher,
e faz alguns estudos de RMN, principalmente correlacionando sinais de grupos a longa distância, tá? E aí, dependendo desses sinais, de como eles estão, você consegue assinalar a configuração absoluta. Então, isso é bastante importante quem trabalha com produtos naturais e lida com um produto natural quiral, inédito. Aqui é um caso específico, se for um álcool quiral, tá? Então, você faz o RMN do R, do S, e vê através faz alguns estudos de correlacionamento, né, de sinais, e aí você consegue identificar se ele é o R ou o S. Agora, o jeito mais simples, pessoal, você isola uma molécula, sintetiza uma molécula quiral, né, e você não tem ideia se ele é o R ou o S, o jeito mais rápido, mais fácil, quer dizer, mais direto, né, é você fazendo raio-x. Então, cristalografia de raio-x é a mais assim rápida de você atribuir a configuração absoluta de um determinado centro heterogênico. Por exemplo, nessa reação aqui, a gente tem um centro aqui e eles obtiveram com 92% de um enantiômero em relação ao outro, e aí ele precisa atribuir, aí pelo raio-x, analisando aqui, ele já consegue atribuir a configuração absoluta, tá? O problema do raio-x é você consegue, não dá para fazer. Nesse caso aqui, acho que você precisa ter o monocristal, tá? Então, você precisa ter o produto na forma de um cristal. Aqui, a gente tem outros tipos de quiralidade. Eu separei aqui por tipos e temos alguns exemplos aqui, tá? Bem, vamos fazer o mais fácil aqui, pessoal, o de elementos. Qual desses aqui vocês acham que é uma quiralidade atrelada a outro tipo de elemento, que não seja o carbono? Não é tão fácil não, né? Se olhar aqui... Então, a quiralidade de outros elementos, quais seriam esses outros elementos que podem apresentar centro de quiralidade? Enxofre e nitrogênio em alguns casos, tá? Não todos os casos. Aqui, esse enxofre aqui, ó, existe sulfóxidos, que a gente chama de sulfóxidos quirais, né? Então, ele está aqui ligado com oxigênio, tem um par de elétrons desemparelhado, e aqui tem um NH2. Pode parecer estranho, mas existe isso aqui, esse enxofre é um centro assimétrico. Então, existe também com NH2 para trás e o par de elétrons para frente. Tá? Então, esse seria o enantiômero desse aqui. Tá? Então, de elementos seria esse. E aqui é meio difícil de enxergar, pessoal. Eu particularmente, eu tenho uma certa dificuldade com estereoquímica também. Mas esses dois nitrogênios também é um tipo de quiralidade de elemento. Tá? Aqui é uma cabeça de ponte, ou seja, um CH2, ligado aos dois nitrogênios. Se você desenhar o enantiômero, a projeção especular dele, e tentar sobrepor, você não vai conseguir sobrepor essa molécula aqui. Tá? Esse aqui é mais um tipo de quiralidade intrínseca do que uma quiralidade de elemento, eu acho, mas tudo bem. Então, aqui, isso tudo, se você for fazer um modelinho e desenhar a projeção especular, que é o reflexo dele, e também fazer um modelinho, você faz um modelinho e tenta sobrepor no outro, você vai ver que vai sobrar alguns grupos para fora. Tem o tipo de quiralidade axial, que aqui, no caso, é esse aqui. Esse aqui é o famoso BINAP. Ele é utilizado como ligante em algumas reações assimétricas, tá? Síntese assimétricas. Então, se você olhar aqui, ó, essa estrutura está com uma ligação no anel benzênico mais grossa aqui. A gente tem uma ligação e outra ligação mais grossa aqui, tá? Essas ligações mais grossas estão indicando se eles estão para frente ou se eles estão assim. Como esses grupos naftalênicos são muito volumosos, e também a gente tem aqui fósforo ligado a dois grupos fenílicos, que também são muito volumosos, essa ligação aqui, que é uma ligação simples, a rotação dela é impedida, tá? Por efeito estéreo. Então, ela vai ficar sempre assim, ela não vai girar e interconverter, tá? Então, ou ela assim, e aí a gente tem um tipo do BINAP, ou ela fica assim, que seria o outro isômero do BINAP, tá? Então, esse aqui é um tipo de quiralidade do eixo. Agora, como atribuir, né?
a gente tem que olhar, usar uma referência, vamos supor que você vai olhar por cima ou por baixo, e aí você vai ver algo mais ou menos... eu vou fazer errado aqui, pessoal, com certeza. Uma ligação, uma cruz, né? Então, a gente vai ver aqui o naftalênico, tudo, representa, resumindo um pouco aqui, né? Isso aqui, se você colocar no espelho, você vai criar o outro enantiômero dele, que seria isso aqui, mais ou menos, tá? Tô desenhando bem por cima para não ficar muito complicado, mas existe uma crialidade que a gente chama de crialidade axial. Então, se você olhar aqui por cima, essa rotação aí é impedida. Aí, se você olhar aqui por aqui, você vai ver algo mais ou menos desse tipo, que ela não gira, tá? E isso aqui é enantiômero disso daqui. Existe a crialidade planar. Um exemplo aqui é o ferroceno. Se não tivesse essa parte aqui, ó, o ferro com outro ciclo pentadieno, se a gente tivesse só esses grupos, isso aqui seria um composto planar, né? A gente teria R1, R2. Isso aqui, se a gente olhar só o anel de 5, ele é aquiral, né? Porque se a gente desenhar a estrutura do espelho, eu estou falando muito rápido hoje, aqui o R1, você vai simplesmente virar ele de assim, do plano, né? Se você virar, você vai conseguir sobrepor. Mas como a gente tem agora essa parte aqui embaixo do ferro com outro anel, essa interconversão não vai dar certo, porque senão você vai virar isso de cabeça para baixo, o ferro vai ficar em cima, né? Então é um tipo de crialidade que a gente chama de crialidade planar. Eu esqueci de estudar um pouquinho, pessoal, se não me engano, isso aqui também é planar. Isso aqui é o ciclo octeno, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso, tá? E esse aqui é o transcicloocteno, ciclo octeno. E essa molécula tem a imagem especular dele também, tá? Aqui não é sobreponível, e aí também é uma molécula quiral, tá? Então, todos esses 5 aqui são quirais. Outro tipo de molécula que pode apresentar quiralidade são os alenos. Alenos são aquelas que têm duas duplas ligadas, um atrás da outra, tá? E aí, como esse carbono está com as 4 ligações, se a gente colocar esses 2 substituintes desse carbono da direita no plano da tela, vamos chamar isso de R1, R2. Esses outros 2 aqui, por causa dos orbitais, eles estão apontados perpendicularmente ao plano, tá? Vou colocar aqui R3, R4, tá? Então, seria uma coisa mais ou menos desse tipo aqui, assim, certo? E isso faz com que seja também um tipo de crialidade que a gente chama axial, muito parecido com aquele BINAP. Então, você usa como referência um dos carbonos. Geralmente, o carbono que contém o grupo de maior prioridade é por onde você vai olhar. Então, você está olhando para cá, né? Então, se a gente olhar bem no eixo das duas duplas, a gente vai olhar algo mais ou menos parecido com isso, tá? E aí, a gente atribui a configuração absoluta do primeiro carbono, desse aqui, para onde você está olhando. 1, 2. E aqui, do carbono de trás, o terceiro carbono, a gente atribui o terceiro, e aí a gente vê aqui que é R, tá? E esse aqui seria o S, que aí o cloro está no lado direito, e a gente atribui meio que fechando o plano aqui, esses 2, com o terceiro lá de trás, tá? Então seria esse com esse que tem maior prioridade em relação ao metil. Então, enquanto que na graduação a gente só vê a simetria em um tipo, em carbono quiral, né? A gente também tem outros tipos de quiralidade, existem mais ainda, que não vai dar tempo de explorar aqui nessa aula. Tá? Uma coisa que, quando estava fazendo essa aula, preparando essa aula, que eu não tinha, não sabia mesmo, não me dava conta, é o uso, quando vocês usam, por exemplo, ChemDraw, né, para desenhar as moléculas, por que no ChemDraw existem
essas opções de ligação, e existe também os retinhos, né? O retinho assim e o retinho assim, né? Que seriam esses dois e esses dois. Eu achava até um tempo atrás que era a mesma coisa, mas aí apareceu nesse PDF a explicação por que que a gente usa o meio formato em afunilado, né? E o reto aqui, certo? Bem, a gente usa dessa maneira aqui quando o composto é quiral. Ah, mas esse de baixo também é quiral. Tudo bem, você isolou esse composto e você quer discriminar um composto quiral, certo? Tudo bem. Mas e nesse caso aqui? Então, você usa essa ligação retinha aqui, tracejado, ou mais grosso, quando você sabe que é uma mistura, que é um composto anti, para discriminar que a relação entre esses dois é anti, ou seja, um está para frente e outro está para trás, mas esse material que você está lidando, ele está na forma racêmica, tá? Então, essa informação aqui que parece confusa, a gente vai ver isso quando a gente for falar de diastereoisomeria, tá? Então, a gente usa essa ligação retinha quando a gente quer estabelecer apenas a relação diastereoisomérica, certo? Se ela é sim, se ela é anti, mas a gente está lidando com um composto racêmico. E aqui, nesse caso, a gente está falando que a gente está lidando somente com um composto só aqui, tá? E aqui são dois compostos diferentes. Nesse caso aqui, a ligação simples é o uso comum. Esse exemplo aqui que ele colocou, eu não entendi direito, mas provavelmente é para explicar que existe um CH3 em relação... Aqui, na verdade, é para discriminar apenas ligações normais, que é o traço simples, tá? E aqui você só precisa descrever que ele está numa posição que você não sabe, certo? E aqui, esse também que a gente usa muito, principalmente o pessoal que trabalha com síntese assimétrica, né? Compostos quirais, que é essa em minhoquinha aqui. Quando que eu uso essa ligação em minhoquinha? Então, aqui quando você está lidando, por exemplo, com uma mistura de ácido isomérica. Então, você sabe que o centro de um dos centros é definido, certo? Só que o outro centro, você está lidando com uma mistura de ácido isomérica. Então, nesse caso aqui, você sabe que é 2R, esse aqui é R, mas esse você está usando uma mistura. Então, seria os epímeros, né? Os diastereoisômeros sem ante. Então, aqui é a mistura de diastereoisômeros. E aqui é a mistura de enantiômeros. Só que você sabe a relação diastereoisomérica. Um está para frente, um está para trás, mas existe o RR e o SS, por exemplo. Né? Aqui, desculpa, aqui é o RS, mas você tem uma mistura 2R, 3S, mais 2S, 3R, certo? Seria isso aqui. Espero que tenha esclarecido um pouquinho essa história de quando que eu uso essas ligações e quando uso essas aqui. Professor, quando eu sei, como é que eu posso determinar quanto eu tenho de um em relação ao outro, ou quando eu tenho só um e não tenho outro? Só para dar nome aos bois, a gente vê na literatura várias coisas, né? A gente fala como alguns termos em síntese enantiomericamente puro, ou enantiomericamente, desculpa pessoal, ou opticamente puro, ou opticamente enriquecido, tá? Opticamente puro é quando você tem um valor muito parecido com a literatura, tá? E enantiomericamente puro também. Então, aqui é quando você tem mais de 95% de um enantiômero em relação ao outro, ou seja, 95% de acesso enantiomérico. Enantiomericamente enriquecido, aí já é quando você tem mais de um em relação ao outro, mas numa proporção bem mais baixa. A mesma coisa se refere a opticamente puro, opticamente enriquecido, tá? Só que como a medida de rotação óptica é eu acho muito imprecisa, isso aqui a gente usa muito pouco esse termo de opticamente puro, opticamente enriquecido, tá? Quando você tem um dado, principalmente de excesso enantiomérico, a gente usa enantiomericamente puro e enantiomericamente enriquecido, tá? Como que se mede esse excesso enantiomérico?
a gente pode usar o próprio alfa-D, a gente pode usar RMN com deslocamento quiral, com reagente de deslocamento quiral, ou a gente pode separar fisicamente utilizando cromatografia quiral, tá? Então, dá para a gente separar enantiômeros, só que a gente tem que usar cromatografia em que a fase estacionária seja quiral, tá? E aí são colunas, são mais caras, né? Fases estacionárias quirais são muito mais caras que as fases estacionárias normais, e aí você precisa usar, ter um dinheirinho para poder comprar essas fases estacionárias quirais, tá? Então, cromatografia, a gente pode usar CG, HPLC, a gente pode usar SFC, que é a cromatografia com fluido supercrítico, que está muito em alta hoje em dia. Então, a SF aqui é fluido supercrítico, tá? CO2 supercrítico. E ele separa misturas racêmicas, desde que você esteja usando uma fase estacionária quiral, ou seja, a sua fase estacionária que vai garantir a separação da mistura, ela tem que ter um fator quiral que consiga momentaneamente formar algum complexo de ácido aeromérico e aí sim conseguir separar um enantiômero do outro. Tá? E aí, se você tiver a HPLC preparativo quiral, existe o LC quiral preparativo, e aí você consegue fisicamente separar um do outro, certo? Ou separar por outras técnicas, nesse caso que é difícil separar isso aqui por... Você pode derivatizar o éster com outro grupo quiral, que você saiba que ele é opticamente puro, né? E fazer uma separação cromatográfica normal também. Tá? Mas existem várias maneiras de você separar os enantiômeros. O que eu queria mais mostrar é esse EE aqui, que a gente vê em muitos artigos de síntese, principalmente sínteses assimétricas. EE é a proporção em porcentagem, enquanto que eu tenho em um em relação ao outro, tá? Então, cromatograficamente, a gente pega a porcentagem desse trem aqui, subtrai por esse, então, é a soma dividido pela diferença, né? Quer dizer, a diferença dividido pela soma. Então, tem esse menos esse dividido pela, vamos supor que é 66 e outro é 22, e aí a gente tem em torno de 50% de acesso enantiomérico. Vamos supor que aqui é 66 e 22, tá? Mas tá com cara de ser 98 e 2. Então, se for 98 e 2, a gente vai ter mais ou menos 96% de acesso enantiomérico. Então, até agora a gente está falando de enantiômeros, tá? Compostos quirais. Compostos quirais são aquelas que apresentam a imagem especular não sobreponível, certo? Igual as nossas mãos, né? E uma mão em relação à outra, a gente chama isso de enantiômero. Um é enantiômero do outro. Agora, quando você tem mais de um centro quiral na mesma molécula, aí você começa a lidar com diastereoisômeros. E diastereoisomeria pode acontecer em duplas ligações, compostos cíclicos, ligações simples. Tem diastereoisomeria meio que correndo por fora em produtos de Diels-Alder, tá? Que são os produtos exo e endo. Existem outros tipos de relação de diastereoisomeria, tá? Vamos fazer um exercício aqui. Eu vou parar de falar um pouco. Eu vou perguntar para vocês quais são as relações que tem entre esses 4 compostos que eu estou mostrando aqui. Qual a relação entre esse e esse? 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 E entre esse e esse? E entre esse e esse? O fácil aqui que as configurações absolutas já estão atribuídas. 2S, 3S, 2R, 3S, 2R, 3R. Tá? O que é o 2, o que é o 3, pessoal? O S tem maior prioridade, pessoal. Falei que era o álcool, mas é o S, por causa dos 2 oxigênios aqui. Desculpa. Então, aqui a gente tem o 2S e o 3R. Tá? Aqui é o 2, aqui é o 3. 2 e o 3. 2, 3. Tá? Então, uma coisa fácil de você saber se eles são diastereoisômeros ou são enantiômeros entre si. Então, o que eu quero saber, em cada relação aqui que eu estou estabelecendo, eles são enantiômeros
Ou são diásteros isômeros? Tá? Uma coisa fácil, se você não marcou toca, igual que eu marquei toca agora, de atribuir a configuração absoluta, certo? Se você tem certeza dessa atribuição da configuração absoluta, fica fácil da gente atribuir se é diástero ou se é enantio. Para ser enantio, a gente tem que inverter os dois, todos os centros quirais têm que ser invertidos. Então, se aqui é o 2S, o enantio tem que ser o 2S, 3R, o enantio tem que ser o 2R, 3S. Onde que tem 2R e 3S? Aqui, ó. Então, essa relação aqui, ó, entre esse e esse, é de enantiomeria. São enantiômeros. Da mesma maneira aqui, 2S, 3S, 2R, 3R. Aqui também são enantiômeros. E aí, todo o resto aqui são diásteros isômeros, tá? Aqui são diásteros isômeros, diásteros isômeros, diásteros isômeros e diásteros isômeros. Então, enantiômeros é aquela relação de objeto-imagem. Você inverte as configurações absolutas. Então, se aqui é 2S e 3R, o enantiômero dele vai ser o 2R e 3S. Tá? Se você só alterar um deles, você está criando um diástero isômero. Tá? Então, aqui, ó, o 2S, 3R, com 2R, 3R, você só mudou a configuração absoluta desse centro aqui. Você está criando um isômero, certo? Estereoisômero, mas que tem uma relação de diastereoisomeria, tá? Então, todas essas relações que estão empotilhadas são relações de diastereoisômeros. Professor, que são esses termos aqui? Sim, trel, anti, éritro e alo, tá? Essa relação sim-anti ou éritro e trel é uma relação muito parecida com cis-trans que a gente vê em duplas ou em ciclos, né? Sim, você consegue observar a relação sim facilmente, principalmente quando você tem um desenho do tipo zigue-zague aqui, ó. Você vê que a cadeia principal está dando zigue-zague. Se os dois substituintes aqui estão voltados no mesmo lado, a gente atribui como sim. Então, esses dois estão apontados no mesmo lado, na mesma face, né, os dois para frente, é sim. Se os dois estão apontados no mesmo lado, por exemplo, agora para trás, também é sim, tá? O anti seria quando você tem, nessa disposição aqui, quando você está desenhando dessa maneira, um está para trás e o outro está para frente, aí seria o anti, tá? Seria o caso de anti. Ou um para frente e o outro para trás, a gente está se falando de anti. A atribuição éritro e trel é um pouco mais antiga, tá? Eles eram, o trel, se não me engano, era baseado em uma molécula, um produto natural, que eu esqueci o nome, acho que é treonina, tá? Ela tem uma relação estereoquímica de 2 centros também, e aí atribuía-se o trel pelo fato dos dois grupos estarem botados do mesmo lado, tá? E o érito seria o correspondente anti do trel. O halo seria a mesma coisa que o érito, só que era uma terminação antiga. Hoje em dia a gente usa muito mais o sim e o anti, tá? O trel e érito, talvez em biomoléculas a gente vê ainda alguma coisa. Outra relação estereoquímica que a gente pode deparar, mas a gente vai ver muito pouco, talvez quase nada nessa disciplina, é a nomenclatura alfa-beta. Alfa-beta a gente só vê em uma classe de compostos muito específicos, carboidratos, tá? Para quem não está lembrado do que é o alfa e o beta. Carboidratos a gente pode existir nas duas formas. Na forma aberta ou na forma cíclica, certo? E na forma cíclica, no caso da ribose, ela pode levar a anéis de 6 ou anéis de 5. Tá, mas e o alfa-beta? Então, tanto na forma fechada,
a gente tem que localizar o carbono anomérico, que geralmente é o carbono... Pessoal, eu não sei, eu já ouvi falar do carbono anomérico, mas eu não sei identificar o carbono anomérico. O jeito mais fácil de identificar o carbono anomérico é só pegar o carbono que está ligado em 2 oxigênios. Aqui, ó. 2 oxigênios. Tá? 2 oxigênios. O resto estão ligados ou a nenhum oxigênio ou só um oxigênio, tá? Então, o carbono anomérico é esse aqui. Você precisa encontrar o carbono anomérico primeiro, para depois você atribuir se é alfa ou beta, tá? Porque é pelo carbono anomérico, de que maneira esse OH está no carbono anomérico que a gente atribui alfa ou beta, tá? Ele vai ser beta em anéis de 6 se a hidroxila estiver em equatorial. Ele vai ser alfa em carboidratos cíclicos de 6 membros se o OH estiver na forma axial. Nos anéis de 5 é mais difícil. A relação que a gente faz com anéis de 5 é a gente procurar o CH2 aqui. Tá? Se ele estiver apontado no mesmo lado do OH, ele vai estar na forma beta. E se estiver em lados contrários, a gente vai ver alfa. Tá? Em anéis de 5 é muito difícil, é meio chatinho de a gente atribuir o alfa e beta. Ele pode até mudar dependendo do tipo de carboidrato que você está lidando. Tá? Isso aqui é uma nomenclatura muito específica, mas a gente pode deparar na hora de... Existem grupos de pesquisa que trabalham síntese de carboidratos, e essa terminologia tem que ser bem, bem corriqueira para esse tipo de pessoal, tá? Certo? Até o momento a gente estava falando de crialidade. Existe um conceito de procrialidade, tá? O que é procrialidade? São moléculas em que pode apresentar uma tendência a ser quiral em função de uma transformação, de uma mudança de um determinado elemento ou grupo funcional, tá? Por exemplo, a gente tem aqui um aldeído, e esses 2 hidrogênios A e B, a gente pode chamar eles de enantiotópicos. O pessoal de ressonância trabalha muito com esse tipo de procrialidade, principalmente os diacerotópicos, né? Então, prótons enantiotópicos são prótons em que, se você mudar, substituir um deles por um outro elemento, por exemplo, o deutério, ou um grupo diferente aqui de um deles, você está criando um carbono quiral, né? Você está criando um composto enantiomérico. Da mesma maneira que esses 2 CH3 aqui, se você trocar um desses CH3 por outro elemento, você está formando um composto quiral. Então, são grupos que a gente chama de grupos enantiotópicos, tá? Que eles estão em região que a substituição de um deles pode causar a criação de um carbono quiral, de um elemento quiral, né? No caso dos diastereotópicos, aí entra o pessoal da ressonância, que tem mais que eu, quando você tem hidrogênios diastereotópicos, o equipamento de ressonância pode distinguir os dois, né? Esses 2 hidrogênios A e B, tá? Qual a diferença dos prótons diastereotópicos dos enantiotópicos? Os diastereotópicos é quando você tem 2 grupos iguais, em que a substituição de um deles, vamos substituir por um outro elemento aqui, vamos por deutério, vai, um D. Você vai criar um composto diastereoisomérico, certo? Uma relação de diastereoisomeria, tá? Então, se você substituir o A pelo D, você vai ter um diastereoisômero. Se você substituir o B por um outro, pelo deutério agora, e tirar isso aqui, você criou um outro diastereoisômero, tá? Então, por isso que a gente chama de prótons diastereotópicos, tá? Da mesma maneira que serve para prótons, serve também para grupos funcionais. Então, a gente tem 2 grupos iguais, e a mudança, vamos supor que a gente transforma essa tripla em dupla, tá? Se você transforma essa tripla em dupla, você vai criar um centro estereogênico, um centro quiral aqui, e aí você vai ter uma relação de diastereoisomeria por causa desse outro centro que já existe na molécula. Então, você criou 2 centros, você criou já uma relação pode criar diastereoisômeros. Certo? Outro
outro tipo de procrialidade tem com moléculas planares, tá? Por exemplo, compostos carbonílicos. Compostos carbonílicos, ela tem uma geometria planar. Por que ela é planar? Porque esse carbono aqui é sp2. E aí, dependendo de como você funcionaliza, vamos supor, esse aldeído aqui, você vai atacar com um nucleófilo, tá? O hidreto não dá porque você vai criar um carbono com 2 hidrogênios, vai ser aquiral, né? Vamos supor que você vai adicionar um nucleófilo, certo? E a adição do nucleófilo em carbonilas, como a carbonila ela é planar, o nucleófilo pode ser adicionado por baixo ou por cima. E aí a procrialidade existe por causa dessa duas possibilidades de ataque da face da carbonila, né? Então, se ele atacar pela essa face de cima, que a gente chama de face ré, por que é face ré? Se vocês lembrarem as regras C e P para carbonos quirais, é bem parecido. Então, o oxigênio tem prioridade 1, o grupo maior 2, e o grupo de menor prioridade vamos chamar de 3. E aqui ele está girando horário. Horário lembra R. R lembra ré. Tá? Essa é a mandinga que a gente faz. Agora, se ele está atacando pela face contrária, se a gente olhar por cima dessa alta face aqui, se a gente olhar por aqui, a gente está vendo que o ataque está ocorrendo assim, certo? 1, 2, 3, está ocorrendo nessa face aqui que eu estou colocando no plano, tá? Essa aqui, onde eu estou atacando, é a face C, tá? Então, o que é proaquilaridade? São compostos em que a mudança, a transformação química desses compostos pode levar a compostos quirais, tá? Nesse caso aqui. Certo? Então, a gente viu de maneira muito rápida, muito resumida, a estereoquímica em relação a moléculas. E já são quase 5 horas. Eu vou falar mais meia hora, pessoal. Vou pedir mais meia hora para eu falar o máximo que eu puder aqui de estereoquímica e reações. A gente vai ver um pouco mais desses 3 tipos de reações, enantioseletivas, radioseletivas, quimioseletivas, em aulas, como for, vou detalhar alguns tipos de reações, tá? Vamos pegar esses 4 aqui e já eliminar esses 4 de cara. Aqui eu tenho uma reação de racemização, uma de epimerização, uma que você perde quiralidade e uma reação que a gente retém a estereoquímica. Vocês podem usar o chat aí, pessoal, para vocês participarem um pouco mais, para não ficar falando muito. Vamos pegar reação por reação e tentar classificar cada uma dessas reações. Vamos ver primeiro essa reação aqui. A oxidação desse álcool para acetona. Aqui é uma molécula quiral, tá? Porque eu estou discriminando esse composto aqui. Ele está virando uma molécula aquiral. Ele é proquiral, mas aqui esse produto, obviamente, não tem centro serogênico, ele é aquiral. Que tipo de reação a gente está se referindo aqui? Perda de quiralidade? Isso. Tá? Então, é uma reação em que há perda de quiralidade. É um tipo de reação em que a estereoquímica da reação envolvida é uma perda de quiralidade. Tá? Agora, vamos ver esse outro aqui. Eu tenho um aminoácido. Se você colocar esse aminoácido, que eu esqueci o nome, acho que é leucina. Não, esse não é o leucina. Alanina. É, ALA. Acho que é o ALA, né? Se você refluxar em ácido acético, e nessas condições aqui, por 1 hora, ferveu um aminoácido natural. Aminoácidos naturais, elas são quirais, né, por natureza,
tá? Se você refluxar por 1 hora, olha o que acontece, tá? Você acabou gerando, o centro esterogênico está aqui, só que o que significa essa ligação reta aqui? Enquanto que aqui eu só tenho um S, aqui eu tenho uma mistura do R e do S. Eu tenho, então, uma mistura racêmica. Que tipo de reação que a gente está se referindo? Racemização. Racemização. Isso. Racemização. Agora vamos ver esse de baixo aqui. Aqui tem um composto com 2 centros quirais definidos, S, S. Em determinadas condições, eu consigo interconverter apenas esse centro aqui, ó. Tá? Então, eu tenho um enantiômero, um isômero, acabei criando uma mistura de 2 compostos, e a relação aqui, ó, entre esses dois, você precisa ver se é de enantiomeria ou de diastereoisomeria, tá? Um dos centros é S, que é desse aqui, ele é mantido nos dois, só que o R, o outro aqui, ele é interconvertido para o R. Então, a relação entre esses dois aqui é de diastereoisômeros. Certo? Não são enantiômeros. Nesse caso aqui, são enantiômeros. Eu formei uma mistura racêmica. Mistura racêmica significa que eu tenho os 2 enantiômeros misturados. E aqui não. A relação entre esses dois não são diastereoisômeros. Então, que tipo de reação que eu fiz? Epimerização? Isso. Você epimerizou a sua molécula. Você criou uma mistura, uma reação em que houve uma epimerização. Tá? Então, você tem uma molécula quiral com vários centros quirais e você faz uma reação indesejada, geralmente isso aí é uma reação indesejada, em que você criou uma mistura de diastereoisômeros. Então, você fez uma epimerização. E a última reação por eliminação, que é essa daqui, foi uma reação de desproteção, tá? Isso aqui provavelmente é um grupo protetor ou um grupo dirigente de quiralidade. E aí, o centro estereogênico aqui se manteve, certo? Então, você reteve a estereoquímica do produto. Então, foi uma reação de... Eu não costumo chamar de estereorretenção. É uma reação que você reteve a estereoquímica do substrato, tá? Professor, eu posso falar que é uma reação de estereorretenção, mesmo a transformação não tendo acontecido no centro estereogênico? Porque, tipo, nesse exemplo que você deu, a única coisa que aconteceu foi a saída foi a desproteção, né? Sim, foi meio que uma hidrólise aqui. Não aconteceu nada no carbono estereogênico, né? Isso, por isso que a gente chama de retenção, né? Reteve o centro estereogênico a configuração absoluta foi retida, né? Então, chama que é uma reação que reteve uma retenção da configuração absoluta, tá? Tá. Pode ser que reações, ó, por exemplo, aqui ó, você tem um alfa carbonílico, né? Lembra da aula passada de hidrogênios ácidos? Essa reação, por exemplo, tem que ser feita com muito cuidado, porque se você fizer em condições um pouquinho mais drásticas, por exemplo, essa daqui, ó, tá? Não vou dizer que essa condição serve para essa, certo? Cada reação tem o seu propósito, mas se você usar uma condição um pouquinho diferente, você pode ter um pouco de racemização, certo? E aí, por exemplo, se você usa uma condição totalmente, sei lá, você chuta um balde na molécula e acaba racemizando, né? Você pode ter uma racemização aqui nesse centro, que é um alfa-carbonílico, é bem sensível. Certo? Você pode criar o enolato e depois, no equilíbrio, você acaba perdendo a estereoquímica desse centro aqui. Tá? Então tem que tomar cuidado. Bem, outra coisa que também pega muito pegadinha de concurso, de provas,
é a questão do que é uma reação estéreo específica e uma reação estéreo seletiva. Tá? Eu mesmo me enrolo um pouco para explicar. Estéreo específico, para você ter uma reação estéreo específica, você geralmente precisa de um reagente que tenha uma configuração que seja um isômero só, tá? Ou é um enantiômero, ou é um único diácero isômero, certo? Ou é cis, ou é trans. Você não pode partir de misturas. Se você partir de misturas, já cai essa ideia de especificidade, já cai por terra, porque você está escolhendo. A partir do momento que você tem possibilidades, aí você começa a criar seletividade, tá? Então, uma dica para você entender o que é uma reação estéreo específica é que o composto ele precisa estar puro. E tem que estar uma geometria definida, tá? Essa reação aqui, ó, é uma reação que a gente chama de Mitsunobu. É uma reação de SN2 que a gente faz em laboratório. Tá? Você tem aqui uma inversão de configuração para cá, e a gente tem esse como único produto. E a reação, ela só vai para esse caminho aqui, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma reação do tipo estéreo específica. Naquele PDF, ele está escrito em inglês, depois eu vou colocar um texto mais bonitinho em português para diferenciar mais ainda o que é específico e o que é seletivo, tá? Aqui, no caso, ó, aqui você tem um composto só. Aí você pode parar e pensar, o professor acha que esse aqui também é estéreo específico. Mas olha só, esse reagente aqui é o hidreto de lítio-alumínio. É um sal, tá? O hidreto de lítio-alumínio, ele é como se fosse um hidreto nucleofílico, certo? Ele age como se fosse um nucleófilo, ele transfere hidretos para carbonila. Lembra que eu estava falando lá da carbonila, que ele tem geometria sp2, ele é planar, e aí você pode ter o ataque por baixo ou por cima. Então, aqui nesse caso, você está oferecendo a reação, a possibilidade de você levar dois produtos. E se desse 50% de cada, tá? Você não diria nem estéreo específico, nem estéreo seletivo. Só que essa reação aqui, por conta desse ser estereogênico, levou a uma proporção que a primeira vez você pode achar estranho, né? Formou mais desse diácero isômero do que esse aqui. Então, quando você tem uma possibilidade de dois caminhos e ocorre mais por um caminho em relação ao outro, você chama isso de estéreo seletivo. Tá? Estéreo específico, você parte de um composto de estereoquímica definida, por exemplo, um alceno cis. Esse é o cis. E você faz uma reação aqui, essa aqui é uma reação de ciclopropanação. São reações muito específicas, pessoal, não vai ter jeito. E essa ciclopropanação ocorre num mecanismo em que é impossível você formar o trans, tá? O trans não é formado. Você só forma o cis. Tá? E aqui é uma reação também estereoespecífica. Você forma uma mistura, mas essa mistura é uma mistura enantiomérica, mistura racêmica, tá? Você tem um composto aquiral, um reagente aquiral, é impossível você criar quiralidade, um excesso enantiomérico desse tipo de reação. Mas o que dá para perceber aqui, pessoal, que a partir do cis, você vai ter um produto cis, somente cis. Então, você tem uma reação também estereoespecífica, tá? Talvez esse último exemplo tenha criado um pouco de confusão, um pouquinho de dúvida aí. Criou mais dúvida do que esclareceu, né? A gente vai fazer alguns exercícios na próxima, se der tempo, na próxima aula, sobre esse tipo de questão. O que é estéreo específico, o que é estéreo seletivo, tá? Bem, vamos estudar um pouco esse fenômeno aqui, ó. Por que dá mais de um em relação ao outro? Se esse centro estereogênico aqui não está
não faz parte, não participa do mecanismo da reação. A gente vai fazer, em vez com metil, a gente vai fazer com etil, que esse exemplo aqui está no Kleiner. Tá? Então, a redução com lítio-alumínio. Vamos tentar desenhar os dois produtos possíveis, né? O hidreto atacando por trás ou o hidreto atacando pela frente. Então, se o hidreto ataca pela frente, tá? A gente tem esse daqui por cima, né? Por cima do plano. Vamos supor que isso aqui está no plano da tela. Vamos supor que esse hidreto que vai ser transferido pelo hidreto de lítio-alumínio, ele é atacado por cima. E aí, o oxigênio vai para trás. Agora, se esse hidrogênio o hidreto, desculpa, for transferido por trás do plano, ele vai formar isso daqui. Tá? De maneira muito similar, o hidreto com o hidrogênio para cima, aqui, é majoritário, certo? Ou seja, com o hidrogênio para frente. O metil e o OH anti, né? Metil, OH anti, tá? Por que que esse aqui é o majoritário? Essa é a grande pergunta, que eu não respondi até agora, tá? E aí existe o que a gente chama de modelos de asteroseletividade. Existem vários. Existe o de Kran, Felkin-An, existe um monte de modelos de asteroseletividade que ajudam a explicar isso daqui. Esse modelo aqui, se não me engano, acho que é o Felkin, tá? Ele se baseia no seguinte. Vamos olhar aqui, ó. Eu não sei se vocês estão, não sei como vocês estão enxergando, se estão enxergando igual ao que eu estou vendo aqui, mas aqui está o etil, carbonila. O fenil eu vou colocar em verde, tá? Deixa eu ver, acho que a metila vou ter que colocar. Ah, não. Eu estou trocando aqui, mas eu tô fazendo errado, tá? Então tá aqui, ó, a carbonila, o etil, a carbonila. Esse roxinho aqui, vamos supor que é o metil. Está apontado na direção da câmera para vocês. Tá como se estivesse saindo do plano. E o fenil está no mesmo plano da cadeia carbônica, certo? E aqui em branco, ó, tem o hidrogênio para trás, tá? Então, etil, carbonila, e aqui o fenil e a metila. Esses modelos de asteroseletividade, eles fazem o seguinte. Deixa eu ver se eu lembro. Primeira coisa, vocês vão ter que colocar na projeção, que a gente chama de projeção, não é de Fischer, Newman, certo? Que é quando você pega dois carbonos qualquer e você olha a direção assim. Talvez minha câmera esteja pequena, tá? Depois eu aumento. E aí você coloca o grupo mais volumoso, que é o fenil. O fenil é gigante, tá? E aí você coloca ele afastado aqui na horizontal. A carbonila está para cima, o etil está para baixo. Tá igual aí no slide. E o fenil está no lado. Vou colocar aqui para trás, certo? Aqui. Na horizontal, tá? O que ficou aqui do outro lado? Ficou o hidrogênio e a metila. Então, vou ter que fazer assim, tá? Que é mais ou menos isso. Ficou o hidrogênio e a metila, tá? Como a metila está para cá, e aí o ataque do hidreto vai ser mais ou menos assim, ó. Pela frente, porque por aqui, ó, onde está meu dedo, não dá, porque tem o fenil atrás que impede a chegada do hidreto por aqui, certo? Então, como o fenil mais volumoso está para cá, o ataque vai ser pelo outro lado. Agora, pode ser assim ou assim. Geralmente tem um ângulo certo de ataque, tá? Que é um outro tipo de modelo, que é para baixo aqui, porque eu estou indo um pouquinho na diagonal para baixo, porque está mais perto do hidrogênio, para cá. E aí, uma vez que você faz esse ataque, certo? Esse é o ataque preferencial aqui, do hidreto.
O professor, ele podia atacar assim. Ele podia atacar aqui. Então, agora aqui eu tenho o metil embaixo. Então, ele não vai atacar assim. Ele vai atacar aqui. Só que o ataque preferencial, por causa dos orbitais aqui da carbonila, geralmente é meio inclinado para baixo. Certo? Então, como que a gente resolve isso? Aqui está a molécula. Agora eu vou fazer com a minha câmera só. Tá? Aqui está o etil, carbonila. O verde é o fenil, que eu vou colocar no mesmo plano aqui. E a metila aqui está para frente, ela está apontado para a câmera de vocês. Certo? Está para frente aqui, o fenil está no mesmo plano da cadeia. A gente faz a projeção de Fischer, que é mais ou menos virar a carbonila, deixar ela na vertical. Pega esses dois aqui, ó, coloca para trás. Certo? Olha o etil aqui embaixo. Tá? E aí você coloca o grupo mais volumoso na horizontal, seja para cá ou para cá. Você tem duas possibilidades, certo? Para cá ou para cá. O ângulo de ataque geralmente é meio que inclinado para baixo na direção da carbonila. Tá? A carbonila está para cima, ele tem que ser assim. Então ele vai ser assim ou assim. Tá? Ou ele vai atacar pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Ele vai atacar do lado que não está o fenil, que é o grupo mais volumoso. Então, vamos supor que ele está aqui. Então, o ataque seria aqui. Só que esse não é o melhor jeito, porque a metila está aqui embaixo. Vai atrapalhar um pouco, vai ter um pouco de impedimento estéreo. Então, vamos supor que ele está desse jeito. Aí sim, agora, como aqui tem um hidrogênio, que é menor, eu vou conseguir, como fosse que o meu indicador fosse o hidreto, e vai atacar aqui. Certo? Então, é difícil explicar isso, pessoal. Nossa Senhora. Então, ele vai ter o ataque mais livre aqui, nessa situação. Certo? Então, o ataque preferencial vai ser nessa conformação do reagente. E aí eu vou atacar, vai formar OH, e eu vou ter esse isômero formado aqui, preferencialmente formado. Redesenhando ele, colocando na forma de cavalete, eu vou ter justamente esta configuração aqui do composto, tá? Ok? Tentem fazer isso aqui em casa, tá? Vamos chamar de exercício 2. Tentam prever qual que vai ser o produto majoritário dos dois possíveis, fazendo o mesmo raciocínio, tá? Então, aí vocês vão ter que desenhar isso aqui na projeção de Newman, colocar os substituintes nos lugares certos, tá? Lembrando que isso aqui para frente está saindo do plano do anel, lembrando também que a gente tem um hidrogênio para trás, tá? Coloca o grupo mais volumoso na horizontal, lembrando que o ataque, se você colocar na projeção de Newman a carbonila para cima, tá? Geralmente é para cá ou para cá. Vai depender se o grupo volumoso estiver do lado direito ou do lado esquerdo. Se você colocou o grupo volumoso do lado esquerdo, vai para cá. Mas aí você vai fazer desse jeito se a metila estiver para cima. Tá? Se a metila estiver para baixo, você não pode ir desse caminho. E aí você tem que ir do outro. Certo? A resposta está no slide seguinte, pessoal, mas tentam fazer sem olhar o slide, pelo amor de Deus. Encerrando a aula, porque a aula ficou pesada, pessoal, dá uma estudada sobre esses conceitos aqui de acerosseletividade. O modelo de ataque de Burdett-Turrets, o modelo de Felkin, o modelo de Kran, geralmente eles falam juntos, tá? Tem o modelo de Felkin-Young, na verdade o modelo de Kran foi o primeiro, depois surgiu o modelo de Felkin. O efeito quelante, tá? Tudo isso que eu expliquei agora pode cair por terra se você tiver um metal que queima com carbonilas. E a deseletividade quando você tem em vez de 1 para 2, você tem 1 para 2 para 3 carbonos de diferença. Tá? Isso vai mudar bastante e é bem mais difícil de entender. Tá?
Tudo isso aqui vocês podem encontrar também nesse link. Existe, se não me engano, isso aqui também tem no livro do Clyden. O Clyden é aquele verdinho, tá? Tem o PDF aí nas Deep Web. Mas isso aqui também tem no Wikipedia, se não me engano, tá? Dúvidas? No momento não, professor. Tá, muitas, né? Muita coisa. Pessoal, então eu vou parar a aula aqui. A aula que vem, vou ter que mudar de assunto de repente, que é falar um pouco de mecanismos, tá? Mas se der tempo, eu começo falando só rapidinho o que é régio e químio. Regioseletividade e quimioseletividade. Dá para falar com 2 exemplos rápidos, tá? E reações enantioseletivas também é um tópico à parte que eu vou ter que falar quando for falar de síntese assimétrica, tá? Propriamente dito. A gente vai rever muitos aqui quando for falar de síntese assimétrica lá na frente, que faz parte do cronograma, tá? O intuito aqui é para vocês observarem que estereoquímica não envolve só para vocês falarem se é cis, trans, RS, alfa, beta, produto exo, produto endo, que não dê tempo, vou falar de Diels-Alder lá na frente também, tá? Mas reações em que envolvem estereoquímicas, existem muitas, e eu falei só um pouquinho, tá? Tem um PDF lá com exercícios, eu vou colocar um ou outro também para que envolvendo reações, aí vai precisar pensar, desenhar um pouco mais. Se tiver muito pesado esse tópico, a gente pode estender um pouco mais lá na frente, rever de novo antes da avaliação. Certo? Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha relembrado de alguns conceitos. Se ficou muita coisa assim bem no ar, mas sugiro que vocês deem uma olhada. Tentam fazer os exercícios, depois, acho que semana que vem eu já solto o gabarito. E aí... Semana que vem, isso. Segunda que vem eu solto o gabarito. E aí na quinta agora a gente fala de mecanismos. Tá joia? Ok, professor. Tá joia. Ok. Beleza, então, pessoal, a gente se vê na quinta, às 4 horas. Até mais, pessoal. Tchau, Boa tchau. tarde, bons Tchau, estudos. professor. Tchau, professor. Tchau, Tchau. Tchau, tchau.